Quero parabenizar toda a bancada feminina, quero cumprimentar todas as mulheres brasileiras por esse dia dedicado a elas aqui no nosso Senado Federal. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, é uma preocupação muito grande com o nosso país, com a economia do nosso país. Não podemos ter memória curta. Eu queria lembrar aqui que do quarto trimestre de 2014 ao quarto trimestre de 2016, o PIB brasileiro caiu 7,2%. Foi a maior recessão vivida na história do país, equiparada à recessão de 1929. O que é que provocou essa recessão enorme? O que é que fez com que o desemprego pulasse de 6 e pouco por cento para mais de 13%? Lambança fiscal, falta de rigor fiscal. Isso é letal. Para que vocês tenham uma ideia, enquanto no período de 2 anos a falta de cuidado com a rigidez fiscal fez o PIB cair 7,2%, toda a pandemia do Covid, em 2 anos, vai deixar o PIB do mesmo tamanho ou um pouquinho, 0, qualquer coisa maior do que quando começou. Ou seja, esses 2 períodos, 20 e 21, comparado com o período anterior de 2014 a 2016, exatamente 2 anos, deixa muito claro para quem estuda economia que o descuido com a área fiscal é muito mais nocivo à economia do que a pandemia. Nosso presidente, que não queria que ninguém parasse de trabalhar porque não queria que a economia fosse prejudicada, tinha que parar para pensar um pouco. É a lambança fiscal que acaba com a economia. A pandemia prejudica, sem dúvida, mas estamos saindo dela. Agora estamos entrando em algo muito pior do que a pandemia do Covid para a economia. A quebra do teto de gasto, a última âncora fiscal que ainda não tinha sido violentada, porque tanto a regra de ouro como a outra âncora fiscal que temos, que é a lei da responsabilidade fiscal, normalmente damos um jeitinho nela através de PLNs, através de esquecimentos e que tais. Então, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte: os próximos 2 anos já temos previsão de instituições sérias, que eu não quero citar o nome aqui, dizendo que o Brasil vai encolher 0,5% no PIB. Encolher. Já temos previsão, e eu sou o relator da Receita na Comissão Mista do Orçamento, de que a Receita precisa ser corrigida porque a inflação o ano que vem vai ser de 8, ou 9 ou 10%. Isso, senhor presidente, nos põe na seguinte espiral: mais inflação, dólar mais alto, PIB que não cresce, desemprego que não cai ou aumenta, trabalhador que come menos. Esse é o verdadeiro perigo. O senador Alessandro, que me antecedeu, disse bem: nós temos outros caminhos para fazer o auxílio para os mais necessitados. Não precisamos quebrar o teto de gasto. Não há necessidade disso. Existem saídas técnicas, estamos prontos a dar contribuições e os jornais publicam análises de economistas renomados que mostram o caminho para isso. Vai chegar aqui a PEC dos precatórios e o rombo do teto fiscal. Eu apelo aos senadores, apelo ao Senado, que essa casa tem que colocar um basta nas loucuras. Não podemos jogar o país numa recessão. Vai ser muito pior do que a pandemia da Covid. Senhor presidente, nós vamos ter que ser realmente a casa revisora. Nós vamos ter que ser realmente a casa que analisa, que compara períodos, que sabe o que não dá certo. Nós não podemos ter a memória curta, nós já vimos esse filme antes. A coisa está muito complicada, está muito séria. E eu espero realmente que nós tenhamos a coragem de dar um basta nessa loucura toda que é tentar quebrar o teto de gasto. Nós queremos sim o auxílio aos que passam fome. Existe como fazer isso. E só para dizer, senhor presidente, só em parte do rombo do teto fiscal, já estão querendo colocar 16 bilhões de emenda do relator
e mais 5 bilhões para fundo eleitoral. Então tem como resolver esse problema sem precisar quebrar o teto de gasto. Vamos ajudar os que precisam? Vamos, mas não vamos arruinar o país. Do jeito que vai, nós vamos quebrar esse país. Muito obrigado, senhor presidente.